Olá, como estão todos? Dando prosseguimento aqui à nossa série de aulas sobre literatura brasileira, hoje trazendo Modernismo no Brasil, segunda fase. Na aula passada trabalhamos o início, os primórdios do modernismo e a primeira fase, que foi a fase heróica, a fase de ruptura com o que era passadista, com o que era passado, que ia contra as aspirações daqueles autores do período da Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje vamos trabalhar um pouco da segunda fase do modernismo. Já é uma fase de consolidação do que foi conquistado em 22, do que começou a ser conquistado em 22. Mas antes vamos àquela nossa vinheta. Ok, turma. Não custa pedir, mais uma vez, se caso você chegou até aqui, se inscreva no canal, ajude o canal, torne o canal pertinente, certo? Se gostou do vídeo, deixe aquele seu joinha, irá nos ajudar e muito, certo? Ou comente. E também, se por algum acaso quiser ou saber de outros vídeos, outros acontecimentos no canal, marca o sininho e você será sempre avisado, ok? Fazendo isso, você estará nos ajudando muito e a quem procura também por conhecimento. Bom, gente, essa fase, essa escola literária, o modernismo e as suas fases, que nós temos a primeira, segunda, terceira fase, é um momento de grande importância para a nossa literatura e também para quem busca, por exemplo, as provas como de vestibular, provas de Enem e outras. Ele é um conteúdo muito cobrado, seus autores, os poetas, os romancistas são bastante cobrados nessas provas, certo? Então requer uma atenção especial a esse momento. Vamos falar um pouco agora sobre essa segunda fase e seus autores, ok? Bom, o modernismo na segunda fase, ele vai se iniciar em 1930 e vai até 1945. Lembrando que nessa segunda fase nós ainda vamos encontrar autores da primeira fase. Nós ainda vamos ter efervescência aí, autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros, que vão estar também ainda no cenário literário. Essa fase é aquela fase mais consolidadora, é aquela fase que vem... A primeira foi a fase heróica, a fase de briga, a fase de ruptura. Essa segunda fase não, ela vem acalmar mais os ânimos, ela vem consolidar aquelas conquistas de 22, certo? É um momento conturbado no nosso país e no mundo, as transformações, as revoluções, a guerra, certo? Então, tudo isso vai se refletir na obra dos nossos autores desse período. Bom, aí aqui nós vemos um pouco do contexto histórico, que é de grande importância, porque esse contexto histórico, como na maioria das escolas literárias, ele vai influenciar a obra dos autores desse momento. Nós vamos ter aí o crack da Bolsa de Valores, que é a quebra da Bolsa de Valores, certo? Que vai causar percas financeiras no mundo. Muitas pessoas vão empobrecer, certo? Por conta dessa quebra. E aí o que acontece aqui no Brasil, principalmente? Com a crise, o Brasil, que era um grande produtor de café, não vai ter para quem vender a sua safra. Não vai ter para quem vender o seu café. Então acaba trazendo uma crise imensa, certo? Para você ter ideia, nós vamos ter um momento em que o governo ele vai queimar vários estoques de café por não ter para quem vender. Então, olha o problema social, olha o problema financeiro, econômico que surge no país e no mundo. Temos também aqui na nossa política, nós vamos ter o fim da política do café com leite, Minas e São Paulo, aquele revezamento no poder. Nós vamos ter a Revolução de 30, que vai trazer a era Vargas, Getúlio Vargas para o poder. E no mundo nós vamos ter o grande acontecimento, que é a Segunda Guerra Mundial, que vai influenciar não apenas o Brasil, mas todo o mundo. Então, toda a literatura desse período modernista, do modernismo, nessa segunda fase, ela vai estar influenciada por esses acontecimentos.
Nós vamos ter aí a geração de 30 na poesia. Nós vamos começar trabalhando um pouco. Essa segunda fase do modernismo, ela vai se dividir em poesia e prosa. Não que eles aconteceram separadamente, mas para trabalharmos com uma forma didática, de uma forma didática, nós resolvemos separar a poesia da prosa, certo? Para explicarmos melhor. Então hoje nós vamos tratar especificamente da poesia dessa geração de 30, que é da segunda fase, que também é chamada de geração de 30. Nós vamos ter aí uma poesia política, uma poesia engajada, nós vamos ter uma poesia intimista, o poeta voltado para o eu, para a problemática do eu também, não da espiritualidade, não esquecendo, lógico, também das questões sociais. Nós vamos ter o homem universal, certo? Que o homem que busca se encontrar no mundo, e o existencialismo, o porquê, as grandes indagações que a vida nos traz. Isso tudo vai ser representado na obra poética dessa geração. Aí, como características específicas, nós vamos ter aí uma literatura politizada, nós vamos ter, como já foi dito, esse momento é um momento de uma literatura engajada. Nós vamos ter o amadurecimento daquelas concepções, do que o pessoal de 22 buscava da primeira fase. A ruptura, o que eles buscavam na primeira fase, a segunda fase vai buscar consolidar. É uma fase mais de consolidação do que já foi conquistado lá atrás. Questionamento da realidade, agora eles vão questionar, eles não vão apenas descrever a realidade dos autores desse período, eles vão buscar também resolver a problemática dessa realidade. Vamos ter aí na estrutura versos livres, um poema sintético, ou seja, em geral nós vamos ter poemas curtos, não querendo dizer que só vamos encontrar poemas curtos, mas em geral vamos ter mais esse tipo de poema nessa geração. E o interpretar o eu no mundo, aquela questão que nós falamos do poeta preocupado com ele dentro do mundo, dentro da sua sociedade, suas indagações, certo? Nós vamos ter muito nesse momento também. Bom, principais autores. Aqui nós vamos trabalhar alguns dos principais autores nesse período, nesse momento, voltado na poesia. Nós vamos ter Manuel Bandeira. Aí, como característica básica da sua obra, nós vamos ter um desejo insatisfeito, uma infância, a morte, a temática social. Então, nós vamos ter assim uma poesia um pouco desgostosa, uma poesia um pouco insatisfeita, uma busca pela morte, e a questão também da infância, né, para buscar, que já é uma certa fuga também da problemática do momento, do adulto. E a temática social também, que vai estar presente também em sua obra. Aqui nós temos o exemplo de uma obra de Bandeira. Aí diz: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivos nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então a gente vê um pouco desse pessimismo, um certo pessimismo, uma certa tristeza com relação ao eu e o mundo. Aqui nós temos uma grande autora, uma grande poetisa da nossa literatura, que é Cecília Meirelles, né? Um grande nome da nossa literatura brasileira de todos os tempos. Aí nós vamos ter como característica principal o intimismo, uma poesia voltada para o eu, para o que está dentro do eu. Linguagem mais elevada, veja só, nessa segunda fase do modernismo nós vamos perceber uma linguagem coloquial muito utilizada também, que já vem lá da primeira fase, só que uma linguagem do cotidiano, do dia a dia, menos rebuscada. Entretanto, Cecília Meirelles ela já traz uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais chamada, vamos dizer assim, elevada.
Vamos ter a melancolia e a questão também da passagem do tempo, a discussão sobre a passagem do tempo. Esses são alguns dos temas gerais da poesia da grande Cecília Meirelles. Aqui nós temos um poema, né, de Cecília Meirelles, intitulado Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dia no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então aqui nós temos um pouco de Cecília Meirelles, certo? E sua genialidade. Esse aqui dispensa comentário, Vinícius de Moraes, porque ele não foi apenas um poeta desse momento, ele vai ser também como é que se diz? Ele vai estar infiltrado também na questão da música popular. Ele vai estar no movimento da Bossa Nova, ele vai estar presente na música popular brasileira também, inclusive onde ele vem a ser mais conhecido para o público em geral. Vinícius de Moraes, certo? Ele, os seus sonetos, bastante famosos e belos. Ele vai cantar, em geral, ele vai cantar o amor, a exaltação à mulher, o cotidiano, certo? Ele vai falar, a sua poesia fala sobre o cotidiano também. E aqui nós temos um dos seus sonetos, né? E tão belos. Temos aqui o soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então aqui é a sua exaltação ao amor, ao amor. Então Vinícius ele foi bastante popular, é bastante popular, né? E um poeta ímpar desse momento também, né? Um momento também de grandes poetas, como nós vimos aí, grandes representantes da poesia modernista. É um momento, a poesia modernista é um momento fantástico na nossa literatura. Mário Quintana, outro gênio também no meio de todos. Temática da sua obra, solidão, a morte, a ironia, o humor. Ele traz um humor mais corrosivo, a tristeza das coisas, a tristeza por tudo, o existencialismo também, o surrealismo vão estar presentes na obra desse grande autor que é Mário Quintana. Aqui nós temos um exemplo de um dos seus poemas, que é A Rua dos Cataventos. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Então aí nós vemos nessa questão do pessimismo, essa questão da tristeza, da ironia com as problemáticas da vida. E esse dispensa comentário.
Carlos Drummond de Andrade, talvez um dos grandes nomes da poesia brasileira em todos os tempos, certo? Carlos Drummond de Andrade figura entre os grandes poetas do Brasil e, quiçá, do mundo também, né? Nós vamos ter aí como temáticas infinitas, ele vai falar sobre muita coisa, o humor também dele. Aqui já não é um humor tão cáustico como de alguns dos seus colegas. Nós já vamos ter também a questão do existencialismo, a temática social vai estar presente também na sua obra, e a metalinguagem. Ele usa o poema, às vezes, para falar do próprio poema, da própria arte de escrever poema, ele vai utilizar em sua obra. Ele que teve grandes obras. Isso aqui eu trago um dos poemas, um dos mais conturbado da sua obra, vamos dizer assim, um dos mais criticados e um dos mais belos também, tão significativo, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É um poema tão discutido, por isso é um poema tão significativo, é um poema que se encaixa em tantos momentos da vida, que é até hoje discutido e estudado por muitos da literatura, como é o seu autor, Carlos Drummond, um dos grandes nomes da nossa literatura, um dos grandes exemplos da literatura de tão boa qualidade, que é Carlos Drummond de Andrade, e muitos desses que eu acabei de falar aí. Por aí vocês verem como é importante esse momento e como eles são cobrados. Vocês podem ver que mais cedo ou mais tarde vocês vão acabar encontrando um desses autores em uma prova, em um vestibular, uma prova de vestibular, de Enem. Vocês vão encontrar um desses autores. E aqui nós só falamos da poesia. No nosso próximo encontro nós vamos falar da prosa da segunda geração, de autores bastante conhecidos como Jorge Amado e muitos outros, certo? Não esquecendo, esse é um momento importantíssimo, então acompanhe, não percam a nossa próxima aula, em que nós iremos tratar um pouco sobre a questão da prosa no modernismo do Brasil. Ok, gente? No mais, aguardo vocês no nosso próximo encontro aqui no canal Leitura Educa, para continuarmos tratando de modernismo, certo? Não esquecendo, o conhecimento tem que ser sempre procurado. Nunca devemos esquecê-lo. Um abraço, gente, e até a próxima.